qual que é o tema geral aí destes versículos? Destes 5 versículos? Está aí um título na apostila, se você está com a apostila você vai ver, desertor do Evangelho. Porque é exatamente isso que estava acontecendo com alguns irmãos lá na Galácia. Eles estavam desertando do Evangelho. O que é desertar? A deserção é um termo militar, usado para quê? Você entra numa batalha, naquela época isso era muito comum, você entra com um pelotão de soldados, e quando a batalha é muito dura, muito cruel, muito difícil, alguns homens com menos brio, menos coragem, em algum momento eles se desesperam e eles fogem. E o pior tipo de gente para um soldado é o desertor. Inclusive, naquela época, e eu acredito que deve ser assim até hoje, até um exército inimigo, quando pegava um desertor, não tinha dó não. Por quê? Porque desertor não era bom de lado nenhum. Não importa se é desertor do meu lado ou se é do lado do inimigo. Desertor merece morrer, muito mais do que o meu inimigo. Por quê? Porque é o tipo de gente que ninguém suporta. É o tipo de gente que dá um passo atrás, que titubeia. É o tipo de gente que merece uma penalidade severíssima, porque não tem brio, porque não tem firmeza, porque não tem perseverança. E o que Paulo encontra lá na Galácia, dentro da igreja, é um bando de desertores. E ele demonstra que é essa maneira como ele encara aqueles cristãos, com essa admiração que está aí no início do versículo 6, quando ele diz: olha, admira-me que estejais passando tão depressa, ou seja, que estejais desertando do Evangelho que chamou vocês em Cristo Jesus para um outro Evangelho diferente daquele que nós pregamos para vocês. A igreja, tanto lá na Galácia como a igreja no mundo até hoje, nunca esteve imune a desertores. Sempre tem. E esses desertores são, na realidade, um grande problema para a igreja. Porque quando eles desertam da fé que receberam mediante a palavra de Deus, normalmente eles não vão embora, diferente dos desertores militares que desertam e dão linha do campo de batalha. O desertor da igreja, o desertor do Evangelho, ele não vai embora, ele fica. E ele fica, mas só que ele fica disseminando mentiras. E ele faz isso de uma maneira muito sutil, para não deixar ninguém assustado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. As igrejas da Galácia estavam passando por este problema. Eles tinham se tornado cidadãos dos céus e herdeiros do reino de Deus pela fé em Jesus Cristo. Eles tinham entrado num conflito espiritual contra o pecado e contra Satanás, mas agora eles estavam abandonando tudo isso. E estavam abandonando por quê? Por causa de uma falsa mensagem. Qual era a falsa mensagem? Olha, vocês não podem se assegurar só com esta mensagem que pregaram, que através de Cristo Jesus os pecados de vocês foram todos pagos, e vocês podem viver a liberdade dos filhos de Deus com convicção, porque se você morrer agora você vai para o céu, porque a sua garantia é Cristo. Vocês não podem se enganar com isso. Vocês precisam entender uma coisa: Cristo é fundamental, mas a lei também é. Veja que o falso engano, a mentira, a falsa doutrina, ela não vem quebrando tudo. Ela não vem chegar assim, esqueça Jesus porque Jesus não resolve. Não, Jesus é importante, mas você precisa mais isso. A pior heresia que surge dentro da igreja é esse tipo. É aquela que não vem quebrando com tudo que tinha anteriormente, mas ela vem somando, ela vem para dizer para você, ela vem para pôr uma pulguinha atrás da orelha. Você está tranquilo só com isso? Eu já passei dessa fase. Eu descobri mais alguma coisa para me dar segurança. E o ser humano é danado para isso. A gente gosta de segurança. Talvez uma das coisas mais procuradas pelo homem depois da felicidade seja exatamente a segurança. A gente quer se assegurar em tudo. A gente quer se assegurar com carro, por isso que a gente paga seguro, com o patrimônio da gente, para que ninguém roube, ninguém leve embora, para não aconteça uma catástrofe. A gente quer se assegurar com os filhos da gente, daí você quer tentar controlar até o rol de amigos deles, para tentar. Você quer se assegurar com o casamento deles, né? Então, não, com fulano você não namora, com fulano você namora. Então, a gente quer se resguardar. O problema é que quando a gente faz isso com o Evangelho, a gente está cometendo um erro terrível.
porque o Evangelho deveria ser para nós suficiente. Cristo é suficiente, eu não preciso de mais nada. E esse é o contraponto, é a contracultura do Evangelho com o mundo. O Evangelho propõe alguma coisa que é absolutamente contrário e é absolutamente paradoxal para nós. Porque nós estamos acostumados que quanto mais elementos para nos assegurar de uma coisa, melhor. O Evangelho diz, não esqueça tudo o resto, é só Cristo. A grande maioria, a maioria esmagadora das denominações, elas surgem exatamente por causa desse assunto, deste ponto. Quando a igreja, o protesto de Lutero surgiu, ele surgiu exatamente por esse assunto. Por quê? Porque quando Lutero protestou contra a igreja católica, ele estava protestando contra o quê? Contra um sistema que a igreja criou de penitências, compradas ou pagadas, até com moeda, e um sistema que era um sistema para tentar assegurar as pessoas, inclusive assegurar gente que já tinha até morrido. Esse sistema todo é absolutamente contrário ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho diz que é só Cristo e a confissão de Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. É a palavra de Cristo. E então, quando Lutero protestou contra a igreja, ele protestou contra isso, porque ele mesmo viveu muitos anos dentro desse sistema, tentando autojustificação com o quê? Com autopenitência, com autoflagelo, com uma série de coisas. E ele vai concluir, quando nós pegamos o comentário de Romanos, nós lemos muito sobre isso há um ano atrás. Lutero concluiu o quê quando ele leu Romanos? Ele concluiu, eu nunca vou conseguir uma justiça que seja suficiente para satisfazer o que Deus exige. E então eu não posso ser salvo por mim mesmo e por coisa alguma que eu faço. Eu não posso garantir 10% da minha salvação, 20, 30, 50, eu não posso. Eu preciso, em termos de salvação, eu preciso 100% de Cristo, porque eu não tenho nada, as minhas mãos estão vazias. E então ele se rebela dentro de uma igreja que ensinava o contrário, que ensinava que você faz uma parte, um santo fulano de tal faz outra parte. Se você comprar um ossinho vindo lá das terras santas e guardar em casa, você está contribuindo, você faz uma parte. Se você patrocinar uma cruzada para retomar a Terra Santa, você está contribuindo. Se você der uma oferta para a construção da Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, você já está garantindo um pedaço do céu para você. E assim, as garantias para o céu eram essas compras, a grande maioria adquirida monetariamente falando. Hoje, atualmente, o que a maioria dessas igrejas, principalmente essas que estão na televisão, fazem? Elas vendem cura, elas vendem libertação e elas vendem céu. E o termo vender se aplica absolutamente. Por quê? Porque é dinheiro. Você quer garantir cura? Dinheiro. Você quer garantir céu? Dinheiro. As menos expressivas, as que não vão para a televisão, impõem coisas. E as mais comuns, e aí envolve desde tradicionais, como presbiterianas, a neopentecostais, ensinam um evangelho misturado com água com açúcar. Que tipo de evangelho é esse? O evangelho, olha, Jesus Cristo salva, venha para a igreja, frequente todos os cultos, não cometa nenhum pecado desses graves socialmente, matar, roubar, adulterar, esse tipo de coisa, e você vai para o céu. Quer dizer, é Cristo mais um monte de itens. E isso virou uma praga dentro da igreja. Ou quando não, uma bela mensagem, uma linda mensagem no final, alguém diz, ó, agora a decisão está nas suas mãos. Você pode aceitar o que Cristo está te dando, ou você pode rejeitar. Estragou tudo. Estragou tudo. Porque se a salvação é 100% Cristo, nem a decisão de querê-lo ou não está nas minhas mãos. Porque se estiver nas minhas mãos, então é Cristo e eu. E não é Cristo e eu, é só Cristo. E é contra esse tipo de problema que é real hoje e que já era real lá na década de 60 do primeiro século que Paulo está lutando aqui em Gálatas.
E a admiração dele é exatamente porque muitos cristãos que foram chamados por esse evangelho estavam desertando dele e abraçando mais alguma coisa. Moisés é o culpado? A lei Moisés é a culpada? De jeito nenhum, de modo algum. O problema aqui não é a lei mosaica. O problema aqui é um falso mestre pegando duas coisas verdadeiras, a obra de Cristo e a lei, e juntando o que não pode ser juntado. Como é que eu associo a lei a Cristo? Como eu ensinei para vocês na primeira parte. O fim ou a finalidade da lei é Cristo. A lei mostrou a minha insuficiência e mostrou a suficiência de Cristo, porque eu não consegui cumprir, ele conseguiu. A lei mostrou que Deus é santo e que não há como agradar Deus se não for mediante os padrões dele. Por isso eu não consegui cumprir a lei, eu estava condenado, mas Cristo conseguiu e satisfez. Então a lei sempre ela vai ter uma função de me fazer olhar para Cristo, nunca como aqueles falsos mestres estavam dizendo: olha, não, a lei é uma e Cristo é outro, você precisa dos dois. De jeito nenhum. E aí Paulo vai combater isso. Veja só, deixa eu ler para vocês algo interessante que está aqui. Eles não negavam, esses falsos mestres, eles não negavam a fé. Eles somente diziam que boas obras também eram necessárias ao lado da fé. Mas esta mensagem era uma mentira. Paulo anuncia que ela é uma mensagem amaldiçoada. Você vê, quando Satanás quer pregar a sua mentira, ele não fala aos homens que a morte de Cristo foi inútil, ou que a fé em Cristo não pode salvar. Antes, ele declara que você tem que somar um pouco do seu próprio esforço para garantir essa salvação. Veja, é sutileza, mas transforma-se em heresia, mentira, algo maldito. Veja só, seus ministros concordam que a salvação é pela graça, mas eles acrescentam à graça um pouco de esforço próprio. Mas fazer isso é trocar a verdade pela mentira. E fica bonito, fica bom. Você sabe que uma vez eu estava pregando aqui sobre Romanos, e estava falando sobre a graça, e alguém disse para mim assim: mas pastor, se o senhor falar desse jeito fica muito fácil. Crente é danado para ser vagabundo, olha, é triste. Se o senhor pregar isso daí, vai ficar todo mundo largado. Eu falei: e aí, eu vou falar uma mentira? Eu vou contar algo que é mentiroso, simplesmente para evitar que o crente fique largado? Se ele ficar largado, ele vai responder diante de Deus por isso. Deus tem maneiras de mexer com o homem para fazer ele se aplicar. Não sou eu que movo o coração dos homens. É grande ilusão eu ficar aqui tentando. E essa sedução de você tentar ficar colocando cerca para resguardar crente, isso não é função minha. E isso nunca foi a função daquele que expõe as Escrituras. A função de quem expõe as Escrituras é fazer o quê? É expor do jeito que está lá. Por quê? Se vocês lembrarem bem, quem acompanhou, quem não acompanhou, está lá na internet, você pode pegar lá. Se você acompanhar o estudo de Romanos, por exemplo, quando chega no capítulo 12, isso vai acontecer aqui em Gálatas também. Quando chega no capítulo 12, Paulo vira: não, peraí, eu falei de teoria, é tudo maravilhoso, tudo muito bem, porque na graça eu não preciso mover um músculo para a salvação, porque Cristo moveu todos os dele. Como é que eu vivo agora com essa salvação de graça? Opa! Quem recebe essa salvação vive uma vida diferente. Aí já começa tudo aí. O peso que ele está colocando é muito maior do que você chegar e falar assim: ó, você precisa de salvação, mais isso. É maior porque, primeiro, que essa oferta é mentirosa. Salvação mais Cristo mais isso. É mentira. Agora o peso que ele coloca é muito maior, porque quando Paulo passa para as aplicações, como ele fez lá em Romanos, como nós vimos em Efésios, e agora nós vamos ver em Gálatas, quando ele chega nas aplicações, ele vai mostrar o seguinte: ele fala assim: ó, meu camarada, não tem nota falsificada nesse bolo. Não tem. Quem é, faz. Quem não é, não faz e não vai fazer de jeito nenhum.
Isso pesa, porque na hora que você ouve isso, você dá uma boa olhada no espelho e fala assim: Senhor amado. Então, o grande desafio para nós não é ir atrás de uma salvação por esforço. O grande desafio é agradar a Deus, viver para a glória de Deus, para que se confirme, não diante de Deus, mas diante dos meus olhos e das pessoas que estão, que eu sou um desses. Não vou ganhar com o meu esforço, mas o meu esforço é fruto de uma obra de Deus no meu coração. E quanto mais esforço, mais alegria e mais tranquilidade, porque eu sei que Deus está trabalhando no meu coração. Maravilha. Aí a conta fecha. Deus pagou e eu vivo agradecido e dedicado a Ele cada um dos meus dias. A conta fecha. É diferente. Quando você coloca esforço mais Cristo, a conta não fecha nunca. Por quê? Porque você vai bem um mês. No dia que você dá aquela tropeçada que você vai lá no chão, você vai dormir com medo de morrer, porque se morrer vai para o inferno, porque a conta não fecha. Cada vez que eu dou uma tropeçada, eu vou para o vermelho. E eu vou dizer para você que quando você acha que você está no azul, se Deus colocasse um espelho na sua frente, você dá uma bolha, você acha que está no azul mesmo? Então vem cá. Tudo bem, todo mundo viu você fazendo tudo certinho, mas eu vi o que você estava pensando quando você estava fazendo tudo certinho. Então não tem azul nunca. A gente que se ilude, acha, essa semana eu estou nota 10, Deus deve estar olhando lá de cima e batendo palma para mim, porque aí Deus está olhando de cima e falando assim, até poderia ser, mas com esse pensamento vermelhou tudo. Então a gente precisa entender qual que é a tensão lá em Gálatas, e essa tensão continua sendo a mesma até hoje. Falsos mestres não chegam com uma mentira escancarada que choca. Não, ele chega com verdades misturadas e mal colocadas, mal posicionadas, como essa. Você precisa sim de Cristo. A salvação é pela graça. Cristo morreu no nosso lugar. Mas é importante que você entenda também que tem parte sua, o seu esforço, a sua decisão. Quer dizer, é tudo bonito, você ouve, é tudo que nós homens gostamos de ouvir. Nós somos criados numa sociedade humanista, que tenta pôr o homem a todo custo no centro de tudo. Quando alguém diz para você, olha, depende de você. Gente, é tudo que a gente mais gosta de ouvir. Não é? Você imagina, você está no meio de 100 pessoas, alguém olha para você e fala, nós estamos dependendo de você. Que gostoso isso. Você faz aquela cara de humilde, mas lá por dentro você está explodido. E é a mesma coisa com a salvação. Gente, nós estamos falando do céu. O céu depende de mim. Eu me senti até animado agora para não pecar mais. Animado que nada, está animado para se tornar cada vez mais arrogante e pretensioso. Então, essa conta nunca vai fechar. Graças a Deus que Cristo fez isso por nós. Agora, infelizmente, nós temos gente torcendo o Evangelho desde a primeira semana que o Evangelho foi pregado. E esse torcer o Evangelho acontece até hoje. Somente acrescentam algo ao Evangelho desde quando o Evangelho foi pregado a primeira vez. A maioria dos religiosos se ocupam em fazer isso. Nunca há satisfação, nunca há contentamento meramente com Cristo no coração daqueles que não estão em Cristo. Muitos cultos hoje estão sendo feitos da mesma maneira como os cultos estavam acontecendo lá na Galácia. Você pode escutar um sermão durante 1 hora e ouvir várias coisas ditas que são absolutamente verdadeiras. Entretanto, se o pastor ou o pregador se vira e acrescenta um erro doutrinário no final da sua mensagem, o resultado normalmente é um falso evangelho. Por isso, vocês já me ouviram falando isso, eu vou repetir. Por isso que evangelho tem que ser lido todos os dias. Tem que ser lido. Evangelho é o assunto mais sério de todas as escrituras. E você não vai ler evangelho só nos 4 evangelhos. O evangelho está anunciado desde o Antigo Testamento e está até o final do Novo. Ele está por toda a escritura. Quer ver o primeiro evangelho?
Lá em Gênesis, quando Deus disse para o homem e para a mulher: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, isso é evangelho. E eu preciso do evangelho. Eu preciso alimentar minha mente e meu coração com o evangelho, para eu não cair na onda desses pregadores que ensinam um falso evangelho. Vamos lá, só pegar os dados do texto aqui. Admiração. A admiração de Paulo é o quê? A admiração que ele está sentindo é um assombro por causa daquela deserção. Ele não está acreditando que gente que foi salva pelo evangelho de Cristo Jesus está abandonando o evangelho e trocando por outra coisa. É mais ou menos assim: você tem um tesouro autêntico, você tem ouro de verdade nas mãos, e de repente alguém chega para você com urinol, com metal mergulhado num banho lá que deixou ele dourado, e você simplesmente fala: legal, vamos fazer uma troca, você fica com o meu ouro e eu fico com o seu urinol, com o seu aço banhado. É uma troca absurda. Paulo está admirado, por quê? Porque na mente de Paulo é inacreditável que um ser humano em sã consciência possa fazer um negócio desse. Eles estão trocando a salvação em Cristo Jesus, real, verdadeira, aquela anunciada pelo próprio Filho de Deus, por uma mentira anunciada por falsos líderes. Ele não está, na cabeça dele não está entrando como que isso pode acontecer. Como podemos perder a profunda emoção que esta passagem evoca em nós a respeito do evangelho? Ou seja, como é que alguém pode perder todo o júbilo que o evangelho traz e trocar isso por algo preto e branco, acinzentado, que é você pegar este evangelho gracioso e você transformar isso num evangelho misturado, onde você se torna alguém responsável pela sua própria salvação. Autoesoterismo. Paulo está chocado com essa situação, e a gente deveria ter a mesma atitude de Paulo quando a gente ouve certas coisas por aí. Não se iluda, não se iluda. Todas as vezes que alguém estiver colocando o peso da salvação do céu sobre as suas costas, você está conversando ou está ouvindo um desertor e está ouvindo uma heresia. Não se iluda. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Muito mais sério. Isso é algo para você virar as costas imediatamente. E se você tiver um pouquinho mais de coragem, para você confrontar, sem medo, porque não é isso que está escrito nas Escrituras. A questão do assombro de Paulo: admira-se que vocês estejam passando depressa para outro evangelho. O evangelho que Paulo tinha pregado para eles era a salvação pela fé na obra de Cristo, não aquele evangelho misturado. O problema por trás do assombro de Paulo é o qual não é outro. Ou seja, quer dizer assim, como é que vocês adotaram outro evangelho? É inadmissível isso. É inadmissível. E por mais absurdo que pareça, isso está acontecendo o tempo inteiro. Olha, existem algumas questões de mudança de igreja que são duras para a gente. Por quê? Porque principalmente o fator gerador de mudança normalmente é o conteúdo do que se prega. É o conteúdo que se prega. E na maioria das vezes o ser humano está atrás daquilo que cai aveludado no ouvido. Agora a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quanto mais gostoso de ouvir no sentido humano, mais distante está do conteúdo das Escrituras. Porque a Escritura, lida e interpretada corretamente, ela me esmigalha inteiro, ela me humilha. É gostoso porque o Espírito Santo faz você reconhecer o que você é e ver que Deus tem um caminho para mim. Mas no que tange ao meu ouvido humano, carnal, é tudo muito amargo. É tudo muito amargo. Porque eu perco minha autonomia, eu perco minha autossuficiência, eu vou perdendo tudo. A Escritura, ela apresenta para mim um evangelho que me salva, mas antes de me salvar, ele me esmaga. Ele me esmaga, ele me esmiúça. Ele diz: ó, você não tem valor em si mesmo. Você não pode, você é insuficiente.
Você nunca pôde. Se eu deixar você sozinho, você está lascado, está perdido. Jesus respondeu, e eu já citei isso aqui hoje, lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem uma expressão muito clara, não precisa de intérprete para interpretar essa expressão. Qual que é? Está lá no final do versículo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Está ali. Olha o evangelho aí. Evangelho puro e simples. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esquece. Esquece qualquer edição, esquece qualquer coisa. Jesus podia dizer, ó, se não for por mim e pela lei, se não for por mim e por muito esforço, se não for por mim uma vida de santidade. Não, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não pode ser mais exclusivo do que Cristo. Não pode. Cristo é exclusivo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a única ponte que existe entre homens e Deus. Não você, não eu. Jesus não ensinou que há muitos caminhos para ir a Ele, mas apenas um, Ele mesmo. Veja só, a natureza perturbadora do assombro de Paulo, versículo 7. Eles estão perturbando, olha só, o qual não é outro, ou seja, a briga dele é porque estão ensinando um outro evangelho. Alguns estavam perturbando a paz daquela igreja, a doutrina daquela igreja, a santidade daquela igreja, a comunhão daquela igreja com Deus. Perturbando. É dessa maneira que Paulo esclarece. É interessante, não sei se vocês já passaram por isso aqui, eu conheço os últimos 8 anos da história, mas na denominação que eu cresci, vez por outra aparecia lá um iluminado. Mas um iluminado lá que vinha, não, aqui, olha, chegou um missionário, um pastor, vai passar uma temporada aqui com a gente, porque ele tem uma visão nova de Deus. Perturbador, porque vem com um monte de experiência pessoal, um monte de coisa que diz que aconteceu, que a gente não sabe se aconteceu, e aí quer transformar aquilo em lei e dizer, vocês têm que fazer o mesmo que eu estou fazendo. Eu lembro num desses perturbadores aí, que eu lembro na minha infância, era um pregador da prosperidade. No último dia que ele ficou lá com a gente, estendeu um lençolzão na frente assim, ó, e distribuíram os envelopes para todo mundo, e todo mundo tinha que fazer alguma coisa louca. Esse era o termo. Faça alguma loucura por Deus. Tem que fazer. Quer que Deus te abençoe? Você é um salvo em Cristo Jesus, então prova que você é. Você está desapegado das coisas desse mundo. Faça uma coisa louca para Deus. Eu lembro, não vou falar dos outros, que eu não sei do caso, eu lembro do meu pai. Meu pai tinha uma marcenaria e fez uma coisa louca. Ele faliu com a gente. A igreja, nós estávamos em construção e não tinha bancos ainda na igreja. Era uma igreja, não era do tamanho dessa, mas metade. Eu não sei quantos bancos tem nessas 2 fileiras aqui, mas meu pai fez a doação dos bancos da igreja. Bom, o resultado final, nós tivemos que mudar de igreja, mudar de cidade, porque ele não tinha coragem de dizer que ele não tinha condição de dar aquilo que ele prometeu dar. Fez uma coisa louca, literalmente fez uma coisa louca. Agora, foi por Deus isso? Mas nem de jeito nenhum. Deus não quer esse tipo de loucura, não. Isso é associação de mentiras com o evangelho. O que o evangelho pede de você? Quem crer será salvo. Quem crê? Efésios capítulo 2 diz que a fé é um dom de Deus. Quem é que crê? Quem Deus faz crer. Ninguém tem que fazer coisa louca por Deus. Não existe isso. Isso é uma mentira. Isso é demoníaco. A igreja presbiteriana não dá muita brecha para esses aventureiros que ficam voando de lá para cá. Mas chegou um cidadão aqui há algum tempo atrás. Pastor, o senhor não quer ir numa reunião aí? Nós estamos fazendo uma reunião aí, tem uma visão nova.
Que visão nova, meu filho. Acorda para a vida. Nós estamos há 2000 anos examinando a Escritura para entender a visão de Deus para nós. Aí vem com o negócio de visão nova. Que visão nova? Visão nova é resultado de um prato de feijão mal comido às altas horas da noite. Você vai ter visão nova. Vai passar a noite inteira tendo visão nova. Desculpe a franqueza, mas infelizmente é isso. Aí esses camaradas chegam com visão nova e crente é bobo. Chegou alguém e falou assim: ó, eu tenho uma coisa nova. Nova. A gente quer coisa nova. Primeiro estágio que eu fui fazer como seminarista, eu a besteira que eu fiz, eu mandei avisar que a gente ia fazer um estudo em Tiago. Eu gosto muito de Tiago, foi a primeira epístola que eu estudei com a igreja, quando eu ainda era seminarista. Vou fazer um estudo em Tiago. Aí avisaram lá. Quando eu cheguei no primeiro dia, para minha frustração, tinha umas 3 pessoas, e a igreja, que era a minha igreja de origem, eu sei da tradição de culto de semana lotado de gente. O que aconteceu? Faz 6 meses que eu estou fora daqui. Aí alguém disse: não, tem um missionário aí na cidade que ele ora e faz sair bicho da pele das pessoas. Ele ora e gente gorda emagrece assim. Por que não me avisaram que eu ia lá? Mas nessa época eu não estava gordo. E aí chegou um abençoado e falou: ó, Wesley, viu? Não é por nada não, mas acho que você escolheu a epístola errada. E quando nós avisamos aqui que era Tiago, nós já ouvimos bastante sobre Tiago, mas vamos lá no homem que tem novidade lá. O jeito mais fácil de pegar crente é com a palavra novidade. Assim, olha, tem um fulano ali que vê coisa. Depois eu lembro que eu fui já no 3º ano e tinha um outro lá, mas eu já estava mais ligeiro. Eu não mandei avisar o que eu ia estudar, né? E tinha um cidadão que estava lá na cidade também, passando no mesmo período, que ele adivinhava, tinha começado. Lembra que a época que os números de celulares eram, celular era sorteado, né? Lembra? Teve uma época assim, celular era sorteado, e tinha um cidadão lá que disse que ele adivinhava o número de celular, falava assim: ó, fulano que tem um número de celular tal, se está com um problema assim, contava. Aí vieram conversar comigo e falaram assim: ó, acho que no meio de semana não vai ter ninguém, porque o missionário aí vai estar lá. Aí eu falei assim: bom, na escola dominical, né, eu falei: olha, então se você tem alguma coisa para esconder, é melhor você não ir, porque imagine umas 500 pessoas ouvindo o número do seu celular, e pior, sabendo o que está acontecendo com você. Vai que você está com uma hemorroida aí, não quer que ninguém saiba. Gente, é umas coisas absurdas, mas não adiantou nada. Quando chegou lá na quarta-feira, estava todo mundo lá na praça, lá um caminhão e aquela coisa. Parece que o crente ele tem essa fissura com esses negócios. O crente mal ensinado, mal doutrinado. Porque nós temos uma visão. É a visão do Evangelho, dada por Cristo, pura e simples. Você quer saber o que Cristo e o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. O mesmo Espírito que atua na vida de quem prega, é o mesmo Espírito que atua na vida de quem ouve. O mesmo Deus que me ajuda a interpretar é o Deus que ajuda você. Talvez pelo conhecimento que a gente acaba adquirindo na escola, você tem mais facilidade para lidar com alguns termos, mas não significa que o resultado da interpretação vai ser diferente de qualquer outra pessoa que estiver sendo iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Então, por que os crentes de Bereia eram chamados de os crentes mais nobres? Porque o sujeito chegava lá para pregar, o que eles faziam? Opa, peraí. Vamos confirmar se o que você está falando é verdade. Vamos abrir o texto aqui para ver se é isso que está lá. Na Galácia isso não aconteceu. E os falsos mestres foram ensinando e Paulo está indignado. Para encerrar, qual o mandamento que Paulo manda para eles? Olha, Paulo estava indignado, tinha gente lá perturbando, pervertendo o Evangelho de Jesus, fazendo um auê dentro da igreja. Se você perguntar, será que estava mais cheia a igreja nos dias desses pervertores do que depois ou antes? Eu vou dizer, é bem provável que a igreja nunca tivesse tão cheia como estava nesses dias aqui. Por quê? Porque, olha, não tem nada que atrai mais gente do que o elemento curiosidade, novidade e heresia. Parece ser uma coisa irônica, e deve ser mesmo. Mas quanto mais herético, mais junta gente. É uma coisa impressionante.
Quanto mais heresia, mais junta a gente. Alguém aí tem uma sugestão do porquê disso? Eu já citei aqui hoje. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se o coração é enganoso, ele vai atrás do quê? De engano. Então, aonde vai ter mais gente? Não estou dizendo, gente, que igreja grande é igreja. O que eu estou dizendo é que normalmente o ser humano tem essa tendência de burburinho e de movimento e de multidão atrás de quem está trazendo algum tipo de engano. Isso eu estou falando de gente, de igreja, estou falando de religiosos. O verdadeiro cristão vai atrás do Evangelho. Quando ele ouve a voz de Jesus, lembra que Jesus falou? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e eu as conheço. É diferente. Agora, Paulo, em frente a isso tudo, ele dá uma ordem. Que ordem é essa? Mas se nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. E daí no versículo 9 ele vai e repete a mesma coisa. Ele diz, assim como já dissemos, ou seja, ele não era o primeiro que estava dizendo aquilo para os crentes da Galácia. Ele estava ordenando uma coisa que já tinha sido orientado para eles. Possivelmente, como ele coloca agora no plural, possivelmente esta era uma orientação dos apóstolos. Era uma orientação dos apóstolos, não era só de Paulo, mas de toda a junta apostólica. Os versos 8 e 9 apresentam uma situação bem hipotética, que é essa situação de um anjo descer e pregar. À primeira vista, eles parecem ser bem parecidos, mas vamos ver algumas diferencinhas além dessa questão aí da voz. Situação hipotética no versículo 8: ainda que nós ou mesmo anjo vindo do céu vos pregue. No versículo 9: se alguém vos prega. Ele tirou aí o anjo e tirou nós os apóstolos, colocou uma outra pessoa. Segunda parte, no versículo 8: evangelho que vá além do que vos temos pregado. Versículo 9: evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então vamos juntar aqui, olha: apóstolo, anjo ou qualquer outra pessoa que faça o quê? Que pregue algo que vá além do evangelho que recebemos dos apóstolos, ou além deste evangelho que nós recebemos de verdade, deve ser considerado maldito. Não é só uma questão, foi um engano, pastor, foi um lapso. Não é lapso, não. É algo maldito. A gente precisa considerar desse jeito. Eu disse algumas vezes aqui, e algumas pessoas até passaram a brincar comigo por causa disso, mas existem muitos pregadores televisivos que inclusive são bancados até por crente presbiteriano, que anunciam evangelho maldito, que falam absurdos. E tem gente que não só ouve, assiste, ainda fica comprando coisa ainda e patrocinando. Eu particularmente como pastor fico extremamente irritado com isso. Fico. Por quê? Porque se você fizer uma análise fria, bíblica, séria do que eles estão dizendo, você vai ver que eles estão dizendo o mesmo que Paulo está combatendo lá. Se você quiser ver um negócio assustador, você entra hoje no YouTube e digita lá: pastor maldito mandando, estou com a palavra, pastor safado. Veja lá quem é que vai aparecer lá, quais são os vídeos que vão aparecer lá. Vai aparecer o pastor safado junto com um americano lá, dizendo assim, faça parte de 1000 semeadores. 1000 semeadores. Se você fizer parte desse grupo de 1000, nós fazemos, obviamente, nós fazemos 1000 semeadores que vão dar R$1.000. Quanto que dá? R$1.000 vezes 1000? Milhãozinho. Hã? Não vai entregar o nome aqui, deixa o pessoal discutir.
É um negócio bom. Não fala. Deixa eu só descobrir depois. Seja um dos semeadores. Deposita R$1.000 agora. E você vai ver que Deus vai abrir as janelas dos céus sobre você. E se você é crente de verdade, você vai fazer parte dos semeadores. Porque que cristão que foi salvo pelo Evangelho não quer fazer parte? Olha, não é tudo bonito. Ó, prosperidade, oferta, provar que você é crente, é tudo lindo. A única coisa que não é bonita é a safadeza do pastor que está por trás disso, porque ganhar 1 milhão assim, legal, né? Gente safada, sem vergonha, que fica associando coisa ao Evangelho. E pior, arrebentando com o nome de crente, né? Porque daí todo mundo acha que todo pastor faz a mesma coisa. Eu tive uma infelicidade, o conselho sabe que eu nunca mais vou fazer esse dia de domingo aqui. Teve um ano que a gente falou, eu propus aqui dar um presente para a igreja no Natal, que era para trazer uma oferta especial, né? E eu não faço isso, sabe que eu não fico, às vezes eu vou individualmente para pedir algumas ajudas para a gente fazer algumas coisas, mas assim, publicamente ficar, não falo. Mas nesse ano eu resolvi fazer, então, falei 1, 2 vezes. Quando chegou no dia da tal oferta, veio um visitante aqui, junto com a esposa, pela primeira vez, no período que eu estou aqui, veio. E eu falei com ênfase e tal, e a gente cantou um hino, veio um monte de gente, depois a oferta, beleza. Uns 3 meses depois, conversando, nunca mais vi o visitante, conversando com a pessoa com quem que ele veio, a esposa dele que veio aqui. A esposa falou: pastor, você sabe que meu marido fala que igreja é só para tomar dinheiro das pessoas, é só, e que pastor é dinheirista. Olha, eu conheço o senhor já faz uns 7 anos, o senhor nunca pediu dinheiro na igreja. No dia que o meu marido veio, parece que o senhor estava inspirado. É duro. Duro por quê? Porque existe uma reputação pairando no ar. E aí quando você fala uma palavra, automaticamente te liga a um monte de gente safada e fica lá. Mas por que eu estou citando isso? O assunto dinheiro já é um assunto bem caricaturado. Mas não interessa se é dinheiro, se é penitência, não importa o que é, se é levantar. Qualquer coisa que você associa ao Evangelho para salvação, para confirmar a salvação, é anátema, é maldito. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu li agora, principalmente de sexta-feira para cá, um monte de gente escrevendo no Facebook: não assista a Rede Globo, não veja essas besteiras, não assista Big Brother. E todo mundo vai lá, né? A bola da vez agora é essa, né? Só que assim, todo mundo fala, mas vai ver a televisão desse pessoal que está falando para não assistir, ele está ligado lá. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu detesto todas essas coisas. Elas são de fato danosas. Mas para vocês entenderem o quanto é danoso a associação de coisas junto a Cristo ou ao Evangelho, nenhuma dessas coisas chega nem perto. Nenhuma dessas coisas, vou repetir, nenhuma dessas coisas chega nem perto do que o Evangelho misturado. O Evangelho misturado é muito pior do que todas elas, porque elas são podres, são corruptas e é fruto de coração apodrecido e corrupto. Elas são ouvidas e recebidas por corações podres, não está mudando o estado do coração, e não dão garantia de salvação para ninguém. Agora, o pior é quando o cara entra num lugar, ouve um evangelho falsificado e fica com vãs esperanças, falsas seguranças, porque aí sim ele vai viver a vida enganado, achando que está crendo no evangelho, achando que é salvo, quando ele não é. Por quê? Porque ele não conheceu o Evangelho de Cristo ainda. Ele conheceu uma heresia. Pior do que um copo de veneno numa estante de veneno, e aí você põe o Big Brother, a novela, tudo, é um copo de veneno numa estante de água. É muitas vezes pior. O resultado é catastrófico. E eu diria que hoje o resultado deste evangelho misturado é catastrófico. Na nossa nação, por exemplo, é catastrófico. Porque a gente tem aí alguns milhões, algumas dezenas de milhões de evangélicos
que se você for colocar numa peneira que crê em Cristo Jesus, única e exclusivamente para a salvação, vai sobrar uma mixaria. Então é danoso, é danoso. Falsas esperanças, falsas expectativas. Por isso Paulo está tão indignado. E por isso ele diz, olha, se aparecer alguém pregando um evangelho que vá além desse que nós pregamos para vocês, considerem maldito. Maldito. Eu não vejo Paulo falando isso para a filosofia, eu não vejo Paulo falando isso para a ciência. Ele critica vãs filosofias, ele critica a ciência vazia, sem resultado, porque a fonte do conhecimento é Cristo. Ele faz críticas a todas elas, mas ele chama de maldito o falso evangelho. O falso evangelho é pior do que todos esses outros conhecimentos juntos, porque ele dá falsas esperanças, falsas seguranças. Concluindo aqui, depois você lê, tem um monte de informação, a gente nunca consegue usar tudo isso, mas você que tem a apostila aí, você pode usar em casa. Motivação de Paulo, está aí na página 19, se você está com a apostila aí. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora Paulo volta à questão dos motivos, e eu quero encerrar com isso. O que leva um homem a pregar um evangelho misturado? A grande vaidade do coração do homem, agradar as pessoas. E aí isso é um link muito legal com o que a gente está estudando de manhã em Eclesiastes. É uma grande ilusão você tentar agradar as pessoas. Tem um ditado comum, batido, mas muito verdadeiro: nem Cristo agradou as pessoas. O ditado ele tem uma série de fragilidades, porque de fato Cristo não veio com o objetivo de agradar pessoas. O objetivo dele sempre foi o mesmo que deveria ser o objetivo da nossa vida: agradar o seu Pai, agradar a Deus. Eu imagino que se ele quisesse agradar a pessoas, sendo filho de Deus, ele poderia fazer isso, mas ele não fez. E se ele já não fez, já é um bom sinal de que a gente não deve fazer. A grande vaidade do homem é o que? É ver sorrisos. Desde quando você está tentando ensinar o que é o evangelho para meia dúzia de pessoas, quando você está falando do evangelho para uma multidão, o que você quer ver? Você quer ver sorrisos, você quer ver aceitação, você quer fugir do confronto, você quer fazer aquilo que todo mundo gosta de ouvir. Isso é terrível. E aí Paulo vai dizer, olha, eu preguei o evangelho para vocês, e eu agora estou escrevendo para vocês. O que eu estou querendo fazer? Eu quero agradar homens? De jeito nenhum. Eu vivo agora buscando o favor dos homens? Olha, se eu fizesse isso, eu não era servo de Cristo. E aí, então aqui desdobra uma centena de coisas, mas deixa eu citar alguma. Primeiro, ele está dizendo que aqueles homens estavam perturbando a igreja, ensinando um falso evangelho, primeiro porque eles estavam com o desejo de agradar pessoas e não de agradar a Deus. Se o desejo deles era de agradar pessoas, é porque eles desejavam o favor dessas pessoas. Que tipo de favor? Poder, influência, reconhecimento, qualquer uma dessas coisas. E por último, se eles estavam agradando pessoas para ter o favor delas, significa que eles não estavam servindo a Deus, eles não eram servos de Deus. Então, com essa declaração aí, Paulo ele adjetiva esse pessoal. Esse pessoal não é cristão, esse pessoal não é confiável, porque eles estão fazendo o que vocês querem, gostam de ouvir, para depois pedir alguma coisa para vocês. E aí Paulo vai dizer assim, olha, eu não sirvo a vocês, não venho aqui dizer coisa que vocês gostam de ouvir, porque eu não sou servo de vocês, eu sou servo de Cristo. Lembra quando nós lemos lá dos versículos de 1 a 5, o que Paulo fala? Olha, eu sou apóstolo, por quem? Por intermédio de Deus Pai e por conta do seu Filho Jesus. Quem me nomeou para vir aqui trazer uma mensagem para vocês? Foi o Senhor Jesus. E a mensagem que eu trago em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu negócio não é com homem. Eu não sou apóstolo segundo homens. Nós vimos isso no começo. Então Paulo está dizendo, olha, vocês entraram numa roubada, porque vocês foram enganados por um 171. O camarada que veio aqui disse tudo que vocês gostavam de ouvir,
para adquirir o favor de vocês, mas ele nunca foi servo de Cristo. O problema são sempre as motivações. Agora, vamos pegar o outro lado? Eu estou olhando o lado de quem está pregando. Vamos pegar o lado de quem está ouvindo. Ó, você está ouvindo, o que você quer? A melhor coisa quando a gente está ouvindo é que alguém fale alguma coisa que a gente goste, que a gente se sinta bem. E daí essa pessoa, no final, se ela pedir um dinheiro, você até vai dar, né? Fala a verdade. Você fala, oh, que gostoso, meu ouvido foi amaciado. Você pedir alguma coisa, eu dou. A gente é assim, infelizmente, nós somos tão maus. Nós deveríamos presentear as pessoas que dizem as verdades que a gente não quer ouvir. As pessoas, a gente devia chegar para elas e falar assim, ó, você merece um prêmio, porque você teve coragem de vir aqui dizer um negócio que ninguém tem coragem de dizer. Mas a gente não faz isso, normalmente a gente faz o contrário. Quando alguém vai lá e diz aquilo que a gente quer ouvir, mesmo que seja uma mentira, a gente fica contente. Então Paulo está denunciando não só a motivação de quem pregava, mas a motivação, se eles foram iludidos, se eles desertaram daquele evangelho, é porque a motivação do coração deles também estava deturpada. Então a gente precisa sempre cuidar disso. Por isso que a palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando eu abraço uma heresia, eu abraço por causa do meu coração. Quando eu me deixo enganar, eu me deixo enganar por causa do meu coração. Quando eu engano por causa do meu coração. Então guarda o coração, porque o coração é perigoso, é desesperadamente corrupto, é inventor de males. O bom mesmo é que a palavra doa. Vez por outra, de vez em quando eu tô batendo muito, alguém chega, ô pastor, tá batendo demais, assoprando de menos. Eu falei, mas que doa, é para doer mesmo, porque dói primeiro em mim. Não pensem vocês que eu falo alguma coisa que o pastor veio lá e desceu o sarrafo na gente. Subir ali e falar, não tem a menor dúvida, quem está apanhando primeiro sou eu, porque a minha surra é dupla, porque primeiro que tudo serve para mim, segundo que além de servir para mim, eu sou humilhado de ter que falar uma coisa que eu sou o primeiro a apanhar. É duro. É gostoso quando a gente vai falar alguma coisa e você é nota 1000 naquilo. Aí você pode falar com tranquilidade. Existe alguma coisa que a gente é nota 1000? Existe alguma coisa que a gente é nota 100? Existe alguma coisa que a gente é nota 10? Então eu apanho todo dia também. A gente precisa apanhar. A gente precisa apanhar. Nós estamos começando devagar, embora eu estou passando do tempo, mas tem coisa densa e grossa. O ponto para nós é, Paulo estava admirado. Admirado com o quê? Admirado com a deserção daqueles cristãos do evangelho. Por quê? Porque eles estavam ouvindo um falso evangelho que somava Cristo com mais alguma coisa e estavam seguindo. Por que eles estavam fazendo isso? Porque deram ouvidos a alguém maldito. Segundo, porque este alguém maldito tinha segundas intenções, motivações erradas, e eles também tinham motivações erradas. Alerta prático para nós, cuidado. Evangelho é para ser conferido, pregação é para ser conferida, não importa quem esteja pregando. O pastor Wesley pregou, o sermão foi muito bom. Chega em casa e confere. Chega em casa e confere. Porque na empolgação, e olha que eu me empolgo bastante, na empolgação a gente pode perder o trilho. Então precisa avaliar. Segundo, gostei demais daquilo que eu ouvi hoje. Dá uma olhadinha no que você ouviu, porque normalmente o coração nosso nos prega a peça. Então quando você fica muito à vontade com alguma coisa, é bom dar uma olhada para ver se está certo mesmo. Se tiver certo, você louva a Deus, fala, Senhor, muito obrigado, porque a palavra veio ao encontro daquilo que estava no meu coração. Mas para comemorar mesmo, comemore quando você chegar em casa e falar assim, olha, eu não devia ter saído de casa hoje, porque tudo que eu ouvi lá me surrou dos pés à cabeça. Rapaz, volta para casa dando um pulo de alegria, que significa que Deus se importa muito com você, e Ele quer cuidar do seu coração, quer cuidar da sua mente. Então Ele mandou uma mensagem que corrige, que... Agora, no que tange a salvação, é Cristo.
Ponha isso, coloca isso na sua mente, no seu coração, e finaliza esse assunto. Salvação é Cristo, não tem mais nada, não ajunta nada com isso. Agora, vamos pegar o texto lá de Gálatas 2:20 para a gente terminar? Olha lá, passa lá na frente, vamos terminar lendo juntos esse texto, que é o texto da SAF. Esse é o ponto. Olha, Gálatas 2:20, olha, se a salvação é Cristo, se eu estou vivo em Cristo, se Ele morreu a minha morte para eu viver a vida dele, então vamos lá, juntos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Salvação é Cristo. E o meu viver agora, eu vivo em nome de quem? Em nome de Jesus. É óbvio que as minhas obras têm que ser compatíveis com as obras de Cristo. Não para eu ser salvo, mas porque eu fui salvo. Vira o disco. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo. É isso aí, ok?